Mateus capítulo 10, verso 28 diz: Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Aqui nesse texto, Jesus está dando essa palavra para os discípulos. Em Mateus capítulo 10 são palavras de recomendação para discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, essas palavras são para você. E aqui no verso 26 é uma palavra de encorajamento, é uma palavra para tirar o medo do discípulo, porque nós sabemos que quando a gente não conhece Jesus, a gente tem muitos medos, tem medo da morte, tem medo das pessoas, tem medo de muitas coisas, mas quando você vem para Jesus, você perde esses medos. Mas mesmo assim, como somos seres humanos, a gente tem alguns medos. E quando você é chamado para ser discípulo de Jesus, para anunciar o Evangelho das Boas Novas, muitas das vezes a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão falar. A gente sente timidez, vergonha, ansiedade. E Jesus está dizendo, não tenham medo daqueles que matam o corpo, daqueles que podem maltratar o seu corpo físico, aquilo que trata de questões físicas, naturais. Não tenha medo dessas coisas. Porque você não precisa ter medo daquilo que pode ferir o seu corpo, porque a sua alma está escondida em Jesus, você está preservado em Deus. Então não tenha medo. Não tenha medo de testemunhar da fé em Jesus, não tenha medo de proclamar o Evangelho, de louvar a Deus, de ter a sua vida de oração, porque Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia. Deus te chama para ser usado na presença dEle com autoridade, com ousadia, com veemência, com a autoridade do alto. E isso tira todo medo. Jesus, quando olha para os discípulos, depois que Pedro anda sobre as águas com Jesus, Jesus fala assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? E ele ainda diz assim, por que vocês são tão tímidos? Então às vezes a gente tem medo, a gente tem timidez, e Jesus fala assim, você já teve tantas experiências comigo, você já presenciou tantos milagres e agora parece que você está sentindo medo da sua alma. Lembra que Jesus, quando ele andou sobre as águas, antes disso ele tinha multiplicado pães, e os discípulos viram Jesus multiplicando pães. Os discípulos tiveram experiências com Jesus, mas agora enquanto eles estão no barco, estão vendo Jesus andando sobre as águas, tendo uma nova experiência com Deus, ali eles começam a temer. Porque por muitas das vezes a gente tem todas as experiências, conhece a Deus, mas chega momentos na nossa vida que a gente tem medo. E Jesus está dizendo para você, não tenha medo dos que matam o corpo, porque não podem tocar na sua alma. A sua alma já está lavada e remida pelo sangue de Jesus. A sua alma já está guardada e protegida, segura pelo Espírito Santo, porque nós estamos selados até o dia da redenção pelo Espírito do Senhor. Então não tenha medo. Pelo contrário, tema a Deus, porque é Ele que tem todo o poder que pode fazer a alma perecer no inferno ou salvar a alma do inferno e levar ao céu. Por isso, guarda seu coração, não tenha medo, tenha respeito e reverência pelo Senhor, e você vai ver que todos os outros temores vão embora. Deus te abençoe.